Hoje, nesse Shabat, vou falar de um versículo que vocês devem ter lido no mínimo 10 vezes. No mínimo 10 vezes. E talvez não tenha percebido o valor, o conteúdo deste versículo. Um conteúdo muito grande. Traz um conhecimento muito grande. É um versículo conhecido aí do meio do povo. É Romanos 10:10, a parte B do versículo, que diz: com a boca se faz confissão para a salvação. Então a nossa fé tem que ser confessada. Não basta crer, dizer que crê e viver enganando os outros. Estão ouvindo? Ah, eu creio, eu creio, eu creio. Isso não basta. Porque aqui ensina certinho. Romanos 10, versículo 10, a parte B do versículo. Com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que versículo. Quantas vezes vocês já leram esse versículo? Faça comentário. Vem aqui no vídeo e faça comentário. Quantas vezes vocês leram esse versículo e passaram por cima disso? Mas é a palavra de Deus sendo revelada em nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Muitas vezes, quantas vezes eu já li um versículo há 10, 20, 30 anos atrás e passei por cima. Hoje, você quando lê ele tem uma mensagem diferente na sua mente, no seu coração, na sua vida. Isso é o Espírito do Criador trabalhando em nossas vidas. Por isso que a palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz nas nossas reuniões, quando estamos reunidos. Ficar atento, porque é o Espírito que faz a obra em nossas vidas. Como diz a palavra, não é por força, não é por violência, é pelo toque do Espírito Santo. Então, vamos ler aqui o versículo. Ó. Visto que com o coração se crê para a justiça. E a parte B. E com a boca se faz confissão para a salvação. Então, não basta você dizer que crê, enganar o irmão Nilson, enganar a comunidade. Você tem que falar com a sua boca. Olha o versículo 11, olha outra promessa aqui, ó. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Estão ouvindo? Então tem que crer e confessar com a boca. Você entendeu? Agora, se com a sua boca você confessa que ele é a segunda pessoa, então quem que é a primeira pessoa? Então você já está fora do plano da salvação. Entendeu? Porque ele não é uma segunda pessoa. Você tem que fazer igual o profeta Isaías. Isaías 9, versículo 6, chama ele, aquele menino que nasceu, o profeta Isaías, chama ele de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. 5 títulos, mas 2 títulos nos chamam a atenção. Deus forte e Pai da eternidade. Então o profeta Isaías confessou com a boca, confessou para a salvação. Você entendeu? Então é isso. É isso que está faltando ainda em algumas pessoas. Confessar com a boca. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1, versículo 15, aponta para ele e diz: ele é a imagem do Deus invisível. Está faltando isso. Entendeu? Para a salvação está faltando isso. Entendeu? Então é isso, é a palavra de Deus.
Isso é o ensinamento dos últimos dias. É confessar com a boca para salvação. Não está enganando os outros com dualidade, com trindade, com doutrinas estranhas. Estão ouvindo? Essa mensagem hoje você não pode dar crédito. Mas o dia que você partir desta vida, você vai lembrar desta mensagem. Porque ela é verdadeira. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Quando ela manda nós confessar com a nossa boca para salvação. Ao menos que vocês não queiram a salvação. Aí continua enganando. Continua na dualidade, na trindade, invocando Deus estranho. Entendeu? Aí continua. Porque você é livre. Deus fez as pessoas livres. Mas nós temos que mostrar a palavra de Deus, mostrar a vontade de Deus na nossa vida nesses últimos dias. Tem que confessar com a boca, como diz João e o Ronan. O Ronan 1 aponta para ele e diz: ele estava no mundo, ele fez o mundo e o mundo não conheceu ele. Porque o mundo preferiu uma dualidade, preferiu uma trindade, preferiu nomes de deuses estranhos e não conheceu ele. Mas hoje é dia aceitável de você aproximar deste Deus para conhecer ele. Porque a palavra diz que aquele que aproxima de Deus, ele aproxima da pessoa. Que não é assim que está escrito? Aproxima de Deus e ele aproximará de vós. Então esta é a palavra dos últimos dias, é confessar com a boca. E quem despreza estas coisas, despreza Deus. Quem despreza a sua palavra, está desprezando Deus, porque Deus é a palavra. Como disse João 1:1, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. É difícil para vocês entender isso? Então, quando nós desprezamos a palavra, nós estamos desprezando Deus. Estão ouvindo? Estamos desprezando Deus. Então, vamos hoje se posicionar a nossa vida para receber Deus através da sua palavra em nossas vidas. Fique com esta palavra, cresça na graça, no conhecimento, ore mais, entendeu? Ao invés de pedir sabedoria, peça temor. Porque o princípio da sabedoria desse Deus que nós pregamos é o temor. Não adianta você ter sabedoria e não temer esse Deus, entendeu? Que a sua sabedoria vai ser vã. A sua sabedoria vai trazer problema para os homens da terra. Mas se você tiver temor a esse Deus, algo vai acontecer na sua vida e na vida daqueles que te ouvem.